Olá, amigos, nossas saudações cordiais. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez no Vale do Mamanguape. Hoje, para nós reflexionarmos sobre uma das passagens do livro de Atos mais interessantes, que reserva para nós muitos aprendizados, muitas reflexões importantes, que foi a ida de Paulo a Atenas. Daí o título dessa nossa abordagem ser Novos Atenienses. É o título de uma mensagem de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, íncita na obra Pão Nosso, no capítulo de número 114, Novos Atenienses. Então, Emmanuel inicia esse capítulo citando Atos capítulo 17, versículo 32, que diz assim: E, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Dâmaris e com eles outros. Então, para quem conhece a obra Paulo Estevão, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, sabe que essa passagem, que está no finalzinho do capítulo 6 da segunda parte da obra Paulo Estevão, foi muito dramática para a vida de Paulo. Paulo tinha expectativas altíssimas em relação aos atenienses, mas muitos, a maioria, como a gente viu no relato de Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, não conseguiram compreender à época o tema da ressurreição dos mortos. E acompanharam a preleção de Paulo, que ele fez no Areópago, com muita vivacidade, com muita eloquência, como era peculiar de Paulo, mas quando ele tocou nesse assunto, já se dispersaram e não quiseram mais ouvi-lo. E Paulo, inclusive, pela pena de Emmanuel, vai traduzir o seu desapontamento. Ele chora muito, realmente sentido por aquela dor do desprezo. Então vamos à obra Pão Nosso, para que a gente possa reflexionar sobre algumas das informações que Emmanuel nos traz. O contato de Paulo com os atenienses, diz Emmanuel, no Areópago, apresenta lição interessante aos discípulos novos. Enquanto o apóstolo comentava as suas impressões da cidade célebre, aguçando talvez a vaidade dos circunstantes, pelas referências aos santuários e pelo jogo sutil dos raciocínios, foi atentamente ouvido. É possível que a Assembleia o aclamasse com fervor se sua palavra se detivesse no quadro filosófico das primeiras exposições. Atenas reverenciá-lo-ia, então, por sábio, apresentando-o ao mundo na moldura especial de seus nomes inesquecíveis. Isso é interessante porque faz a gente reflexionar que enquanto o nosso discurso agrada quem nos escuta, tá tudo bem. Nós somos aclamados, somos reconhecidos, as pessoas nos abraçam, nos amam, falam sobre a nossa inteligência, sobre a nossa sensibilidade, sobre a nossa argúcia psicológica, mas quando aquilo que a gente diz não agrada mais, alguns começam a se sentir contrariados. E a gente vê isso em tantas situações diferentes. A gente vê isso no ambiente familiar, em que, para conviver, por vezes, a gente se coloca naquela condição de renúncia, né? Naquela condição, assim, de conciliar os interesses opostos, de evitar abordar temas mais sensíveis, de buscar sempre o melhor nas outras pessoas, por vezes silenciar em assuntos que são mais incômodos, assuntos que são mais controversos.
que podem suscitar reações acaloradas, né, que a gente já sabe o que que a pessoa pensa sobre aquilo e sabe que talvez não será produtivo abordar ou não daquela forma, esperar um bom momento. Só que isso gera um custo. E às vezes a gente vai adiando essa oportunidade de conversar, a pretexto de evitar conflitos, e esse custo acaba recaindo sobre nós. Por vezes nos sentindo pressionados, nos sentindo demasiadamente atendidos, muito exauridos, muito sobrecarregados por conta de tudo isso, né. Na atuação profissional, eu também percebo por conta do mecanismo da resistência, que é um mecanismo humano inconsciente que a gente atua, tem no percurso de análise temas dolorosos que a gente vai precisar passar. E quando a pessoa começa em análise, normalmente ela já sabe disso, ela é informada sobre isso, mas quando a situação acontece, é diferente. Porque tem o peso da dificuldade do assunto, da dificuldade de ouvir sobre o assunto, de falar sobre o assunto, de não querer mexer, de continuar com o risco, com o disco repetido, né, repetindo automaticamente as mesmas ações. E um dos papéis da análise é promover esse desconforto, um desconforto capaz da gente investigar as motivações inconscientes para o que a gente faz o que faz. Só que tem algumas situações em que o sujeito não adere, o sujeito não quer saber, não se implica, porque para ele está dentro do rol daquilo que não é suportável, daquilo com que ele não quer se responsabilizar, que ele não quer assumir, seja porque vai precisar se desiludir, né, de uma, entre aspas, "ingenuidade" que carrega, um desconhecimento, uma ignorância de si ou da outra pessoa. Ele vai ter que desapegar de imagens idealizadas, de conjecturas que fez, né, e vai precisar estabelecer uma alteridade, um descolamento entre o o seu sonho primaveril, né, a sua fantasia e aquilo que se impõe diante dos seus olhos. Então, tem gente mesmo que não suporta ou simplesmente não quer bancar o desprazer que é para auferir o bem-estar de saber um pouco mais sobre si mesmo, conhecer um pouco mais da razão por que sofre e talvez com isso se equacionar de uma forma diferente, né, mudar a relação que estabelece com os discursos, com as ações, com os comportamentos, consigo mesmo e na relação com o outro. E, às vezes, esse momento é um momento tenso da terapia, alguns abandonam, outros reagem de uma forma intempestiva, né, outros se evadem de uma forma mais sutil, através dos atrasos, através das postergações de data, né. Então cada um vai manifestando a sua resistência de um modo diferente, mas o fato é que nenhum de nós consegue se ocultar de si mesmo o tempo inteiro. E uma hora a gente vai ser defrontado a se posicionar em relação a isso, né. Isso também acontece, dentro do próprio movimento espírita, na nossa atuação na casa espírita, a nossa atuação no movimento espírita. Quando nós estamos, por professarmos a mesma fé, falando a mesma língua, digamos assim, né, quando a gente está conciliando nas ideias, está tudo muito bem, aquele clima fraterno, dos abraços, do bolinho com café, né, dos irmãos para sempre, do beijo no coração, do gratiluz, né, do Deus te abençoe. Quando começam as inquietações, as perguntas um pouco mais espinhosas, né, querer saber com um pouco mais de profundidade sobre as coisas e mexendo nos pontos, talvez, de insegurança de cada um, a situação começa a ficar mais tensa. Eu me recordo de algumas reuniões, né, num dos centros que
que facilitei o curso, né, a gente fazia uma leitura sistemática da obra Paulo Estevão, e em algumas das reuniões o clima realmente ficava tenso. Não é que as pessoas estivessem brigando umas com as outras por coisas pessoais, afrontas pessoais, né. É porque o livro, que é um livro muito psicológico, por vezes faz despertar, vir à tona, conflitos íntimos. E se a gente não tem sabedoria suficiente para poder expor e disponibilidade de escutar para também ser escutado, a coisa não funciona, né. Então, para ficar um pouco mais claro, vamos só parar um pouquinho a obra Pão Nosso e ir para a obra Paulo Estevão para a gente entender esse contexto, né. No finalzinho, como eu disse, do capítulo 6 da segunda parte, Peregrinações e Sacrifícios, Emmanuel vai dizer que Paulo penetrou, né, em Atenas, possuído de uma grande emoção, porque Atenas era aquele símbolo das belezas exteriores, né, aquele símbolo, dos monumentos, da natureza, oferecendo aquele espetáculo aos olhos, e ele se extasiou nessa contemplação. Recordou os nobres filósofos, a gente sabe da tradição, né, filosófica antiga, até hoje referenciados, Sócrates, Platão, Aristóteles, né, e tantos outros pré-socráticos, inclusive, pós-socráticos, que seguiram, né, essa tradição do amor ao saber, do amor à sabedoria. Então ele se recordou desses nobres filósofos que haviam respirado aquele mesmo clima, aqueles mesmos ares, rememorou os fastos gloriosos do passado ateniense e se sentiu transportado a um lugar mágico, a um lugar especial. Por conta da sua do seu regime de privações que se autoimpunha, pouca comida, dormindo muito pouco, né, cuidando muito pouco de si, as pessoas, a julgar apenas pela imagem de Paulo, como Emmanuel vai dizer, acharam que se tratava de um mendigo, por andar só o farrapo, está esquálido, muito magro, né. Mas o fato é que ele havia se habituado a fazer essas longas andanças, né, muitas delas a pé, dentro do possível, né, dos trajetos terrestres, justamente para ser esse grande missionário do evangelho, propagando o evangelho por onde quer que ele passasse. Mas Emmanuel vai anotar que ele não passava indene, né, e nem, desapercebido dos olhares e das opiniões ao seu respeito. Então, cheio de bom ânimo, ele chega para falar, para palestrar em praça pública. No entanto, o seu esforço redundou em fracasso, foi um completo insucesso. Inúmeras pessoas se aproximaram no primeiro momento, mas logo que ele começou a falar sobre Jesus, sobre a ressurreição, ele precisou interromper a fala por conta de uma sinistra gargalhada irônica que se apoderava do local, né. E as pessoas começaram a proferir, né, injúrias ao seu respeito, ofensas, né, de alguma forma tentando ridicularizá-lo, dizendo que ele era um louco, talvez se achasse um deus, mas se trajava muito mal, estava muito desajeitado, parecendo doente e enfraquecido, que não era de nada, uma tentativa de invalidar o seu discurso. E aí Emmanuel vai dizer que Paulo ouvia tudo, notou que várias pessoas se retiravam indiferentes, endurecidas, e com isso ele se sentiu muito mal. Ele se sentiu muito entristecido, muito decepcionado, porque ele se desiludiu, achando que ali, né, Atenas, lugar de mentes poderosas, lugar de santuários que foram erigidos em prol, do conhecimento, do desejo de saber, ele tinha a expectativa que talvez tivessem interesse, pelo menos, de ouvir essa boa nova, essa nova mensagem, né. No entanto,
como diz Emmanuel, para Paulo, Atenas estava muito distante das suas esperanças. A Assembleia Popular lhe deu a impressão de um enorme ajuntamento de criaturas envenenadas de falsa cultura. Por mais de uma semana, perseverou nas pregações públicas sem resultados apreciados. Esse é Paulo, né? Que não desiste nunca, né? Que está ali abatido, mas vai morrer dentro da armadura e não sucumbe, né, em relação aos primeiros insucessos, porque está movido na sua ideia, na sua filosofia de vida, nos seus ideais, nos seus princípios, de não fazer por si, mas pelo Cristo. Ali ele se colocava como um intermediário, como um instrumento, né, como um trabalhador do Evangelho. Então, era o evangelho que deveria se sobressair e sentia-se mal justamente por achar, Senhor, eu não estou sendo digno da sua mensagem, porque eu não estou conseguindo chegar nessas pessoas, né? É como um vendedor de um produto extraordinário. Eu sou um vendedor ruim, porque eu não estou conseguindo apresentar de uma forma relevante, de uma forma verdadeira, de uma forma autêntica, né, de uma forma justa, esse produto, né, esse licor divino que descendentaria essas pessoas. Então ele se sentia incapaz, se sentia impotente, né, se sentia inadequado, mesmo estando naquela condição e sob aquele dever, né? E Emmanuel continua dizendo que ninguém se interessou por Jesus, e muito menos em oferecer hospedagem por uma mera questão de simpatia. Essa indiferença mortífera era a primeira vez, desde que iniciara a tarefa missionária, que se retiraria de uma cidade sem fundar uma igreja sequer. Nas aldeias mais rústicas, sempre aparecia alguém que copiava as anotações de Levi para começar o labor evangélico no recinto humilde de um lar, né? Esse esforço cristão primitivo, daí a relevância, não apenas do ponto de vista prático, mas do ponto de vista simbólico, que tem o evangelho no lar, as anotações de Levi, mais tarde geraram o evangelho de Mateus, que é um dos evangelhos que a gente, né, estuda e do qual a gente extrai essas poderosas lições de Jesus, os seus ensinamentos, a sua vida, né, a sua história. Ele era copiado justamente para as pessoas terem esse momento de oração, de reflexão, de partilha de água, de partilha de pão, que é esse banquete, que é o Evangelho no lar. Então foi assim, né? Era assim que se iniciava a fundação de uma igreja por essas cidades por onde Paulo passava, né? Então, fugindo daquela vaidade intelectual, né, do centro de Atenas, nas aldeias mais rústicas, até que ele conseguiu essa aderência. Em Atenas, diz Emmanuel, ninguém apareceu interessado na leitura dos textos evangélicos. Entretanto, foi tanta a insistência de Paulo, junto de algumas personagens e em evidência, que o levaram para o Areópago, para tomar contato com os homens mais sábios e inteligentes dessa época, né? Então, tanto ele pestanejou que acabou discursando nesse ambiente reservado à cúpula, né, à nata intelectual de Atenas, e assim o fez. E aí, Emmanuel vai descrever o quanto que ele ficou impressionado com aquele auditório aristocrático, né, se referindo a esse seu Deus desconhecido, né, desconhecido para os altares gregos, altares atenienses. Sua palavra vibrante, diz Emmanuel, apresentava cambiantes singulares. As imagens eram muito mais ricas e formosas do que a registrada pelo autor dos Atos, né? O discurso anotado por Lucas no livro de Atos nem de longe consegue reproduzir o brilho que foi aquele momento. Mas quando ele começou a discorrer, enquanto ele falava sobre as tradições de Atenas, né, fazia um elogio em relação a, todas as contribuições, né, que Atenas é, é,
que a antiga Grécia, né, teve para o mundo, enfim, tudo foi muito bem, né? Ele foi aplaudido, foi reconhecido, e todos não pouparam elogios para ele. Mas no momento, a partir do momento em que ele começa a falar sobre a ressurreição, houve forte e prolongado murmúrio, né? As pessoas deixaram o recinto com base em gargalhadas e começaram a debochar. E aí Emmanuel vai dizer que Paulo ficou naturalmente desolado. No momento, não podia chegar à conclusão de que a falsa cultura encontrará sempre, na sabedoria verdadeira, uma expressão de coisas imaginárias e sem sentido. A atitude do Areópago não lhe permitiu chegar ao fim. Em breve, o suntuoso recinto estava quase silencioso. Ele tinha ficado sozinho. O apóstolo então lembrou que seria preferível arrostar o tumulto dos judeus. Onde houvesse luta, haveria sempre frutos a colher. As discussões e os atritos, em muitos casos, representavam o revolvimento da terra espiritual para a semente divina. Ali, entretanto, encontrara a frieza da pedra. O mármore das colunas soberbas deu-lhe imediatamente a imagem da situação. A cultura ateniense era bela e bem cuidada, impressionava pelo exterior magnífico, mas estava fria com a rigidez da morte intelectual, né? Ele preferia as tricas farisaicas, né? O pessoal dizendo que ia matar ele, eu vou te prender, e você é um blasfemo, né? Você virou de lado e agora se coloca nessa condição ultrajante, é um desertor. Ele preferiria isso, porque para ele, enquanto houvesse esse tipo de discussão, ele estava gerando algum efeito, né? As pessoas estavam sendo é, é, afetadas, elas estavam sendo causadas por aquele discurso, mas a indiferença não há muito o que se fazer. Então, Paulo fica mortificado, né? Chorava copiosamente. E Emmanuel vai falar: a que atribuir o doloroso insucesso? Não pôde compreender imediatamente que Atenas padecia de seculares intoxicações intelectuais e, supondo-se desamparado pelas energias do plano superior, deu expansão terrível desalento. Não se conformava com a frieza geral, mesmo porque a nova doutrina não lhe pertencia, mas sim pertencia ao Cristo. Quando não chorava refletindo na própria dor, chorava pelo Mestre, julgando ele que não havia correspondido à expectativa do Salvador. É o famoso sentimento de impotência e de frustração, que muitas vezes nos povoa, né? E que aqui, guardadas as devidas proporções, com as nossas dificuldades, né, proporcionalmente menores, havia tocado, né, de um modo especial e dramático o nosso querido apóstolo dos gentios. Então, amigos, essa situação dos atenienses, agora a gente vai trazer para a nossa situação dos novos atenienses, né? Porque Emmanuel, nessa mensagem do Pão Nosso, vai dizer: Paulo, todavia, ao se referir à ressurreição dos mortos, deixando entrever a gloriosa continuação da vida, além das ninharias terrestres, experimentou o deboche e o escárnio. Desde esse instante, os ouvintes sentiram-se menos bem e chegaram a escarnecer-lhe a palavra amorosa e sincera, deixando-o quase só. Quantas vezes a gente... Vamos analisar essa situação de algumas posições diferentes. Primeiro, vamos nos colocar na situação de Paulo, né? No início da fala, até já fiz uma prévia sobre isso, né? Que é a posição daquele que despertou ou que tem uma convicção, não é que seja a verdade, mas que tem uma convicção que faz muito sentido para si, mas que ainda os outros em derredor não conseguem alcançar.
né? E que, portanto, se sente impotente para mudar uma determinada situação. Essa situação também pode vir como, por exemplo, a experiência de uma doença degenerativa, em que a gente não tem o que conciliar, né? É algo que a gente busca recursos para amenizar o sofrimento, para lidar com aquilo da melhor forma possível, mas que não há outro caminho senão a aceitação. Que ao mesmo tempo que a gente não deve entregar os pontos, que a gente deve lutar pela vida até o fim, também é a situação que a gente deve aceitar os desígnios insondáveis e buscar um significado de continuar vivendo, não obstante aquela situação extremamente dolorosa, né. Tem uma mensagem de Emmanuel que ele vai dizer que, às vezes, o sinal do céu ele não vem exatamente como um manjar celeste. Às vezes ele vem como a desilusão, ele vem como o espinho, ele vem como a dureza da rocha, a rudeza de uma incompreensão, de uma intransigência, a indiferença de uma ingratidão, justamente para que a gente possa expandir a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de compreender, a nossa capacidade de perseverar, né. E entenda, não é se colocando numa condição de falsa superioridade, mas entenda que nem todos veem a situação pelo mesmo prisma e cada um também dá aquilo que tem, faz de acordo com o que suporta, dá conta de acordo com seus próprios limites. E a gente não conhece a resistência individual de quem quer que seja. E vamos pensar agora essa situação de uma outra posição, né. A gente se colocou nessa posição, que é a posição paulina, daquele que quer falar e não é ouvido, quer esclarecer e não é escutado, e não consegue essa aderência. Agora vamos pensar na outra posição, né. Vamos pensar na posição de nós como atenienses, né. Será que em alguns momentos a gente não gourmetiza, a gente não customiza a religião também de acordo com os nossos próprios interesses? E nós nos colocamos numa posição de atenienses em relação aos nossos mentores espirituais, em relação a Deus, em relação aos espíritos superiores? Às vezes, quando eu passo, assim, em revista algumas cenas da minha vida, eu vejo, meu Deus, eu tinha conhecimento, ó, a analogia com Atenas, né, intoxicado, como Emmanuel vai dizer, intoxicado pela inteligência. Eu tinha conhecimento intelectual, tinha conhecimento do evangelho, conhecimento espírita, que eu me evangelizei com 9 anos de idade, mas eu ainda não tinha a sensibilidade do coração. Eu precisaria ainda passar por algumas experiências que me levassem em contato direto com a dor, para que eu conseguisse despertar para algumas coisas que eu não dava conta de entender. Então, quantas vezes também a gente não se colocou ou não se coloca ainda hoje nessa condição de atenienses, né? Essa parte de você eu gosto, até nas relações. Eu dei o exemplo com a doutrina, né, com o nosso movimento espírita, mas até nas relações, né? Ó, você é ótimo, você é ótima, eu te amo, eu te adoro, né? Mas só dessa parte. Então, se você me tratar bem, quando você é carinhoso, carinhosa comigo, quando você ouve aquilo que eu quero dizer, quando você é compreensivo, né? Quando você é paciente, quando você é tranquilo, quando você se interessa por aquilo que eu tenho a partilhar, aí eu adoro, né? Adoro, beleza, ótimo. Mas todos nós temos uma outra parte que a gente desejaria não ter, mas tem, que faz parte do combo, né. Não tem um combo de hambúrguer, batata frita e refrigerante? Pois é, a mesma coisa. Faz parte do combo uma outra parte. Eu gostaria de tipo assim: "Ah, eu adoro como você é assertiva, é enfática, é clara e objetiva". É, eu adoraria
ser assim em alguns momentos, mas tem outros momentos que eu poderia não ser, ou seria melhor que eu não fosse, que eu também sou. Tipo, tá numa relação, né? Tá numa conversa entre amigos, né? Entre familiares, e coloca a posição de uma forma mais dura, coloca a fala de uma forma mais ríspida. É a mesma assertividade que você elogiou. O mesmo aspecto direto. Ai, como você fala de uma forma clara e diamantina, tranquila. É o mesmo aspecto. Mas, a depender da situação, precisa desse jogo de cintura, que é um jogo de cintura que a gente aprende a desenvolver também na convivência. Então, eu gosto de você. Eu gosto da sua clareza, da sua objetividade, da sua assertividade nessa condição específica aqui. Ou então, quando você está lidando com os outros, mas comigo, eu não gosto. Então a gente vai rejeitando. A gente rejeita as nossas partes do eu. A gente rejeita as outras partes dos outros. É bem o caso do que aconteceu com Paulo. Enquanto ele estava na parte boa, tá tudo bem. Quando chegou, que também é a parte boa, mas que não era assim entendido pelos atenienses, que falava sobre Jesus, falava sobre o Deus único, falava sobre a ressurreição dos mortos, já não me interessa mais. Então a gente precisa refletir sobre a nossa, se em algum momento nós temos encarnado os atenienses. E aí Emmanuel vai dizer o seguinte, né, terminando aqui. O ensinamento enquadra-se perfeitamente nos dias que correm. Numerosos trabalhadores do Cristo, nos diversos setores da cultura moderna, são atenciosamente ouvidos e respeitados por autoridades nos assuntos em que se especializaram. Contudo, ao declararem sua crença na vida além do corpo, afirmando a lei de responsabilidade para lá do sepulcro, recebem de imediato o riso e escarninho dos admiradores de minutos antes, que os deixam sozinhos, proporcionando-lhes a impressão de verdadeiro deserto. Então, é aquela história, né? Enquanto, né? Imagina a situação da gente conversar com um público que domina um determinado conhecimento. E aí a gente envereda, expandindo reflexões, propiciando, né, trocas intelectuais sobre aquele assunto. Isso da gente partilhar essas trocas intelectuais, isso é extremamente prazeroso. O prazer de uma conversa edificante. Olha como a gente se sente confortável para falar de um assunto que a gente domina, que a gente gosta, para falar de um assunto que a gente estuda. A gente se sente extremamente bem, extremamente confortável em casa. Por quê? Porque a gente está dentro de um espaço, né, um espaço simbólico que a gente entende. E que, de alguma forma, a gente também contribui diretamente. Porque, por exemplo, aquilo com o que a gente trabalha é algo que a gente conhece, é uma porção de vida que a gente dá. Então, às vezes, a gente não está falando só da teoria. Quando eu estou falando assim de partilhas intelectuais, não é só discussões teóricas, mas a gente também está falando da nossa experiência, da nossa vivência, da nossa participação direta com aquilo. Mas, no momento, por vezes, que o assunto da responsabilidade pessoal é colocado em jogo, aí a situação já muda de figura, né? Por exemplo, dentro do movimento espírita, dando mais uma vez esse exemplo, a gente está falando da imortalidade, mesmo dentro do movimento espírita, que a gente poderia imaginar que não há novos atenienses, com certeza há. Porque o caso disso que ocorreu em Atenas foi justamente o problema, o fato de Paulo ter falado da imortalidade da alma. Aí a gente poderia pensar, então não vai ter problema.
Porque dentro do movimento espírita, todos nós somos imortalistas por sermos espíritas. Então isso não vai acontecer. Vai. Sabe por quê? Porque tem algo que a gente precisa reflexionar no nosso movimento espírita. A gente lembra dos versículos, os ensinamentos de Jesus nos emocionam, aquilo que ele viveu, né? Os lugares onde ele passou, as experiências que estão relatadas nos evangelhos são para nós motivo de júbilo. Quando a gente lê, por exemplo, as obras do Espírito Amélia Rodrigues, né, pela psicografia de Valdo Franco, a gente fica emocionado com tanta beleza, com tanta poesia, com uma forma tão maravilhosa de expor os conteúdos, de expor os ensinamentos, né? Com, a gente se sente como que transportado para aquelas situações, né? Então é lógico que essa é a parte mais bonita do evangelho, o estudo. Mas a prática sempre vai, de alguma forma, causar em nós algum mal-estar, porque é difícil. Se nós já estivéssemos vivendo o evangelho, a nossa condição evolutiva e a condição evolutiva do planeta já seria outra. Então, a nossa infelicidade, o mal ainda presente no mundo de provas e expiações, no qual nós estamos estagiando, é uma prova inquestionável do fato da gente ainda não estar vivendo completamente o evangelho. É um esforço, é um sacrifício que a gente faz. Tem uma parte do evangelho que a gente já pode começar a viver. E a gente se esforça todos os dias. Mas quer ver uma coisa? Por exemplo, né? Uma pessoa palestra sobre indulgência. E aí tá ali no público alguém que convive com aquela pessoa no dia a dia. Para falar sobre indulgência é ótimo. Tem esse conhecimento, né? Tem toda essa abordagem, tem os exemplos, as contextualizações. A presença daquela pessoa íntima já constrange. E às vezes vem até as falas, bonito discurso, mas poderia ser mais indulgente assim na prática do dia a dia. Olha o que Emmanuel está falando, afirmando a lei de responsabilidade. Isso nos incomoda a ponto de muitas vezes a gente querer encerrar a conversa e não querer saber e agir como os atenienses. Tá dando para vocês entenderem como isso é humano? Isso é uma reação humana da gente fugir desse desprazeroso. Não é que a gente seja negligente, não é que a gente não queira estudar, não é que a gente não tenha um ideal sincero, não é que a gente não tenha vontade de se melhorar, não é que a gente não seja um verdadeiro espírita, não tem nada a ver com isso. São as ambivalências, são as ambiguidades, são as dificuldades humanas. São as dificuldades humanas que a gente precisa vencer. E quanto mais a gente fica na vaidade intelectual, se furtando de viver aquilo que a gente prega, aquilo que a gente estuda, aquilo que para nós já faz sentido, mais aos moldes atenienses a gente fica e a gente se torna. Essa lei de responsabilidade, ela não está relacionada apenas com a crença e a vivência na imortalidade da alma. Só nisso aí a gente já tem tanta coisa para reflexionar. Se nós realmente vivêssemos a crença na imortalidade da alma, não temeríamos mais a morte. Somos humanos. Para que a gente realmente viva a imortalidade da alma, ainda há muito esforço para a gente. Não foi só aceitar a crença na imortalidade da alma. Se nós já vivêssemos realmente a imortalidade da alma, nós oraríamos que Deus tivesse indulgência dos criminosos e multiplicasse os seus dias sobre a terra. E isso repugna
a razão. A gente não quer que isso aconteça. A gente quer mais que os criminosos deem o fora daqui, para que a gente possa viver só com os afetos do nosso coração. Mas isso é um posicionamento anti-imortalista, porque nós sabemos que a via de redenção é a vida no mundo, que os criminosos, que invariavelmente todos nós somos, teremos oportunidade de recapitular os nossos equívocos. Então, nós ainda temos muito a vencer, muito a enfrentar, muito a superar, só em relação a viver a imortalidade. Então, tenhamos essa ideia na cabeça, para que nessas situações a gente reflita, para que a gente não se torne, né, um novo ateniense, para que a gente consiga se esforçar para aceitar essas ideias que por vezes são distintas, nos parecem desagradáveis, nos geram prejuízos e fazem a gente, nos chamam a uma responsabilidade que talvez a gente queira evitar, né. Essa responsabilidade, ela tá, expandida para tantas coisas, né. A responsabilidade, ela nos leva a esse sentimento de que eu eu estou preso, e de que a partir daquele ponto, aquilo passa a ser o meu dever. Então essa fuga à responsabilidade, a responsabilidade da gente se cuidar, da gente se tratar bem. Às vezes a gente atende todo mundo. "Ai, eu sou uma pessoa super solícita, a pessoa precisa de mim, eu estou ali disponível, sou uma excelente amiga, cuido muito bem da minha família, dos meus amigos, quem me chamar eu atendo, mas de mim eu não cuido. Eu me deixo sempre esperando, para quando eu tiver um tempo, para quando eu tiver dinheiro, para quando ninguém me pedir nada. Eu sou a última da fila". Isso é ter responsabilidade individual? A gente está falhando com a única missão que nenhum de nós pode nos substituir, a missão de nós para conosco, a missão íntima, essa missão que é de nos cuidar, de buscar situações, aprender com as experiências, desenvolver mais sabedoria, para que a gente realmente consiga estar no mundo de uma forma mais consciente, conosco e com os outros, certo, meus amigos? Então, essa nossa reflexão é mais ou menos nesse sentido, que a gente nunca se esqueça, dessa postura. Uma postura, a gente deu exemplos aqui da vida real, da vida ao vivo, mas que também se coloca nas redes sociais, né? Quando nós nos manifestamos nas redes sociais, a forma como a gente interage nas redes sociais, ali também nós somos espíritas, ali também nós somos cristãos, né. Quando a gente age com escárnio, com deboche, em relação a convicções sinceras dos outros, a gente não é obrigado a concordar com tudo, a gente não é obrigado a aceitar aquilo que contraria os nossos princípios, de modo algum. Mas cumpre a gente reflexionar se por que que a gente age dessa forma, por que essa ridicularização, né. Por vezes a gente pega, assim, coisas, né, situações em que: "Ah, mas todo mundo está contra, eu não sou o único, eu não sou a única. Todo mundo falou, né, todo mundo se queixou, todo mundo reagiu, todo mundo ofendeu". Sim, e eu me tornei mais um. É essa a posição de um cristão? Cristão tem essa marca do contra. Tá todo mundo fazendo a mesma coisa. E a nossa mãe já dizia, né: "Você não é todo mundo", então cumpre também a gente reflexionar essa postura que por vezes a gente tem de diminuir o outro.
às vezes, para fazer sobressair uma ideia para a qual a gente não tem argumentos substanciais, né. Então, meus amigos, é mais ou menos isso. Espero de coração que tenha sido de alguma sorte útil. Nossos votos de muita paz, uma excelente noite para todos e até a próxima, se Jesus assim permitir. Grande abraço.